Graça e paz, amados, amém? Vou compartilhar uma palavra sobre um texto no Salmo 23, um texto tão conhecido, né? Salmo 23, a gente sempre lê, a gente sempre medita, mas às vezes não consegue entender a profundidade que o Salmo tem. Eu não sei quanto a você, mas por diversas vezes tive a oportunidade de receber convites que foram irrecusáveis, convites que não davam para recusar. Por exemplo, agora à tarde, depois do culto, tem um convite para comer churrasco, não pode rejeitar, né? É irrecusável, tá certo? Já pensou se você, por exemplo, recebesse um convite para ir para a Copa da Rússia, que se encerra hoje, daqui a pouco, é isso? E tivesse todas as despesas pagas, né? Todos os jogos, o melhor hotel na Rússia, toda a comida, a vestimenta, tudo à sua disposição. Convite irrecusável. Já pensou, por exemplo, você visitar uma mansão, uma casa, com cerca de 600 quartos, 400 servos à sua disposição, uma grande piscina na casa, um cinema, um posto de correios dentro da casa, com diversos banheiros, com farta alimentação. Eu estou me referindo ao Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, não é? O Canadá é uma monarquia constitucional e a Rainha Elizabeth sempre faz visitas ali. Imagine você receber um convite de visitar a casa dela, convite irrecusável. No Salmo 23 nós vamos ver a mesma coisa, um convite da parte de Deus que é irrecusável para cada um de nós. E não é um convite feito para religiosos, não é um convite feito para denominações. É um convite de Deus para mim, para você, para a minha família, para a sua família, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que estão fora da igreja, não interessa a placa da igreja, é um convite de Deus irrecusável. Aliás, são dois, nesse trecho do Salmo 23. Primeiro um convite para ser, e depois um convite para estar, em um lugar que Deus preparou para cada um de nós. Salmo 23, se você tem sua Bíblia aí, ou está com um app, ou tem no seu celular a Bíblia, nós vamos ler o Salmo 23, muito conhecido, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. De todos os livros do Antigo Testamento, o livro de Salmos é o livro que tem mais citações no Novo Testamento. Eu quero compartilhar nessa manhã sobre o Salmo 23, e à noite nós vamos compartilhar sobre outro salmo. Vamos orar, convite irrecusável. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, quero agradecer porque foi o Senhor quem nos atraiu aqui. Como pastor, desde o início do culto, no Salmo 111, nós fomos convidados para te louvar e exaltar ao Senhor. Obrigado por este convite que o Senhor nos fez e nos trouxe até aqui. Mas agora, Pai, nós também queremos abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz, receber a palavra do Senhor. Que a Tua palavra, como semente poderosa, ela caia no nosso coração, como uma semente cai numa terra boa, fértil, que venha dar frutos. Nós nos comprometemos a não oferecer à Tua palavra nenhuma resistência, e queremos pedir que o Senhor produza em nós aquilo para o qual a Tua palavra foi enviada ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Gabriel, dá mais um clique para nós aí. Primeiro convite que a gente vê, dá um clique para a gente aí no PowerPoint. O primeiro convite que eu quero compartilhar com vocês está entre os versículos 1 e 4 deste Salmo 23, que é o convite para ser ovelha. Aqui o autor, Davi, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi era um pastor, Davi também era um rei, Davi sabia do que estava falando.
E Davi diz que o Senhor, este Deus, é o seu pastor. Olha, se Deus é o pastor, Ele mesmo está se comprometendo a ser ovelha. E Davi conhecia muito bem esse relacionamento entre pastor e ovelha. A Bíblia faz diversas comparações entre o homem e o animal. Por exemplo, a Bíblia fala, por exemplo, compara o homem com um leão, pela sua realeza. A Bíblia compara o homem com a águia, não é? Pela capacidade que ela tem de voar sobre a tempestade. A Bíblia também compara o homem, inclusive, com a mula, pela teimosia, pela desobediência. A Bíblia compara o homem com a formiga, pela sua dedicação ao trabalho, enquanto pode trabalhar. E aqui, uma das melhores comparações do relacionamento de Deus com o homem é essa aqui do Salmo 23, em que Deus é o pastor e nós somos ovelhas. O que é interessante nesse relacionamento pastor e ovelha é que a ovelha é um animal domesticável. A ovelha é um animal responsivo à afeição. Nem todo animal tem essa mesma postura que a ovelha tem. A ovelha consegue responder à afeição do pastor. Uma outra característica tão interessante, nós vamos falar de algumas aqui nesse Salmo 23, mas uma tão interessante é que a ovelha, ela não tem recurso próprio para a sua autodefesa. Ela não tem. Ela opta por descansar na proteção do seu pastor. E quando eu medito e falo nisso aqui com vocês e pensando na minha própria vida, eu vejo que na maioria das vezes não me comporto como ovelha. Na maioria das vezes eu me comporto como um tigre. Se falou mal de mim, eu me levanto para me defender. Se foi para cima do meu trabalho, se foi para cima da esposa ou dos filhos, já me levanto para me defender. E aí Davi diz assim: eu me recuso a defender-me com o meu próprio braço, ou com a minha influência, ou com meus recursos. Eu prefiro descansar naquele que me protege. O Senhor é o meu pastor. E é interessante que Davi, quando vai desenvolver esse primeiro convite de ser ovelha, essa palavra que ele usa, esse pronome possessivo, é muito importante. O Senhor é o meu. Ele não diz o Senhor é um pastor, o Senhor é o protetor, o pastor do universo, o Senhor é o pastor. Não, é meu pastor. Davi, ele chama a atenção, Davi, o autor, chama a atenção a mim e a você de que precisamos ter com esse Deus um relacionamento pessoal. Meu pastor, eu sou a sua ovelha. Não é um qualquer, é o meu pastor. E Davi, nesse primeiro convite que nós vamos conversar, ele vai falar sobre alguns privilégios que eu e você temos quando fazemos de Deus o nosso pastor particular. O meu pastor, o meu protetor, o meu provedor. E várias benesses ele vai mencionando aqui do que eu e você podemos ter quando Deus é o nosso pastor. A primeira, nesse versículo 1, é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a versão no português, não é? Nada me faltará. Quando a gente lê esse salmo e faz uma leitura rápida, nada me faltará, a gente logo imagina: bom, se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar emprego, não vai me faltar casa, não vai me faltar carro, não vai faltar segurança, não vai faltar saúde. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas o que diremos, por exemplo, de Paulo, que teve dificuldade com a alimentação? Ele disse que passou fome, passou frio. O que diremos do próprio Davi, que por diversas vezes, sendo perseguido pelo rei Saul, ele passou por apuros? Como assim nada me faltará? Bem, olhando para o original, essa não é a melhor tradução. No inglês, a palavra que temos lá é I shall not want. A ideia é que eu, porque tenho Deus, não vou ter falta de nada. É uma tradução boa também. Mas ainda assim a ênfase está em mim. Eu não terei falta de nada. Ou seja, é a minha percepção das coisas que vai me dizer que eu não tenho falta de nada. É uma tradução, mas ela não consegue corresponder ao original. No original,
no hebraico diz assim, lo, kosher. Interessante. Esse lo é um advérbio de negação. Não faltará. A melhor tradução seria essa: o Senhor é meu pastor e não faltará. O que é que não vai me faltar? A presença de Deus. A ideia que Davi traz, olha, pode me faltar sim roupa, pode me faltar sim casa, pode me faltar emprego, posso passar por dificuldades de saúde, mas Deus jamais vai me faltar. Amigos me faltam, recursos financeiros me faltam, muitas vezes os meus amigos e familiares me faltam, mas quando eu tenho um relacionamento pessoal com esse Deus como pastor e ovelha, Ele jamais me faltará. Lembra que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não é somente a presença de Deus que jamais faltará. Veja o versículo 2: deitar-me fazem verdes pastos. A ideia não é apenas que a presença dele não vai me faltar, ele também se preocupa e providencia sobre as minhas necessidades físicas. A maior necessidade de uma ovelha é um bom pasto, a maior necessidade de uma ovelha é uma boa grama, é a maior necessidade. E Jesus, lá na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir pelo pão de cada dia. As coisas básicas para a vida, Deus se compromete a não nos deixar faltar. Lá em Mateus 6, quando Ele fala da oração do Pai Nosso, Ele fala para a gente não se preocupar com coisa alguma, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele se preocupa com as minhas necessidades físicas, por isso Ele me faz deitar em verdes pastos. É interessante quando você fala sobre ovelha, que a ovelha, quando você conduz uma ovelha, ela não se deita facilmente como outros animais, um cachorro, um gato ou um cavalo. Ela não se deita facilmente se algumas condições não forem satisfeitas antes, porque toda ovelha é um animal social. Preste atenção nisso. Toda ovelha é um animal social. Ovelha não consegue viver sozinha. Ovelha não consegue se alimentar da palavra pela internet. Ovelha não consegue ser igreja sozinha, ela é social. Por isso Davi menciona aqui, olha, o Senhor é o meu pastor, eu sou sua ovelha. Para a ovelha dormir bem, ela primeiro precisa se certificar que está com um grupo de ovelhas. Ela precisa disso. É necessária a igreja. É necessário. Como foi gostoso durante o louvor aqui, quando o pastor Isaac pediu para a gente dar as mãos e orar um pelo outro. Gente, esse contato. Lá no Canadá, pastor, é complicado por causa do frio. E o frio não fica lá fora, o frio fica também nos relacionamentos, né? É difícil a pessoa se abraçar, né? É cultural isso, é cultural. Mas assim que o imigrante vai chegando lá no Canadá e vai dando abraço, aí eles vão gostando, e aí já começa a dar 2, 3 beijinhos e não para mais, né? Porque sente falta de contato. Hoje, estou sem meu celular aqui, mas hoje é interessante, né? A família do século XXI é interessante. Você vai numa sala, a família toda reunida, estava a minha família toda reunida lá em Minas Gerais essa semana. Todos sentados no sofá, e era impressionante, cada um tinha um celular, e todos sentados olhando para o celular, né? Hoje o relacionamento é eletrônico, é impessoal, e ovelha, ela é social, ela precisa de contato. Se a ovelha não tiver a garantia de que está bem, ela não consegue deitar em verdes pastos. Se a ovelha, ela não tiver a garantia de que as moscas, porque isso é comum no pasto, não estão mais voando sobre sua cabeça, ela não consegue se deitar. Ela precisa da proteção do seu pastor para tirar aqueles mosquitos para poder descansar. Se a ovelha não tiver com o bucho cheio, ela não consegue se deitar. Você sabe que o maior órgão da ovelha não é o coração? O maior órgão da ovelha é o estômago, igual muitos crentes na igreja, né? Tem gente que gosta de tomar 3, 4 ceias por domingo, só para encher o bucho, né?
É comum, a ovelha precisa dessas necessidades básicas para poder deitar em verdes pastos. E o pastor, ele se compromete a dar à sua ovelha as suas necessidades básicas. O versículo 2 ainda continua: guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas tranquilas aqui são águas de lagos, águas de poucas definições, poucos limites, né? Às vezes eu esqueço a palavra. Poucos limites. A ovelha não consegue beber água em correntezas ou em riacho, porque até o barulho das águas incomoda a ovelha. Ela tem que estar num lugar onde as águas são tranquilas. Mas a ênfase que quero dar nessa parte é sobre a palavra mansamente. Sabe que a ovelha, ela não é acostumada a longas distâncias. Ela se cansa muito rápido. E porque ela se cansa rápido, o pastor a conduz mansamente. Ele vai nesse passo com que eu estou andando agora aqui. É diferente de você pastorear bode, né? Quando pastoreia bode, você vai empurrando e o bode vai andando. Mas com a ovelha não. O pastor vai na frente devagar, vai andando e a ovelha o acompanha mansamente. O problema meu e seu é que a gente deixa de ser ovelha muitas vezes e quer agir igual águia. A gente quer a resposta de Deus para ontem, não é? A gente quer que Deus responda a nossa oração ontem. Não é mansamente ou pacientemente. Mas a ovelha, por si só, na sua natureza, ela aprende a esperar. Não é à toa que Isaías, quando fala de Jesus, diz que Ele é o Pai da eternidade. O tempo está nas mãos de Deus. Ele sabe o melhor tempo. Diz o mineiro, né? O mineiro estava indo lá para o centro da cidade, saiu da sua fazenda, estava indo para o centro da cidade, e estava levando lá a sua vaquinha para o centro da cidade. E aí, levando a vaquinha, empurrando a vaquinha, aí de repente passa o compadre passa lá e diz: ô compadre, onde você está indo? Eu estou indo lá para o centro. Mas o que é isso com a sua vaca? Preciso levar a vaca lá. Não, amarra a vaca aí, no para-choque do Fusca, entra aqui dentro, a gente vai levando ela, para que você vai se cansar? Então tá bom. O compadre entrou no Fusca, amarrou a vaca lá no para-choque, e continuou lá e foi levando o Fusca e a vaca acompanhando o passo do Fusca. E aí o compadre olhou assim: você está andando a quanto? Estou a 20 quilômetros, né, para cuidar da sua vaquinha. Não, pode pisar, essa vaca aí é vaca boa. Apertou, foi 30. Ele olhou, a vaca continuava bem, no mesmo compasso. Não, você está a 30, pode pisar mais aí, 50. O Fusca 50 e a vaca lá. Sua vaca não vai aguentar não, pode pisar. E aí então vou dar 60, pode dar 60. Deu 60 e a vaca estava lá. Mas rapaz, que vaca é essa? Agora não vai aguentar mais não. E aí apertou 70. E aí falou assim: agora a sua vaca não aguenta mais não. Como é que você sabe disso? Ela já pôs a língua para fora. Para que lado que ela pôs? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então pode dar lugar que ela quer passar o Fusca. É seta. Deus sabe a sua estrutura. Tem coisa que Deus ainda não te respondeu, não me respondeu, porque não é tempo, você não tem estrutura agora para receber o que Deus tem para você. Por isso Ele guia mansamente. Querido, continue orando, continue pedindo. No tempo certo, Deus vai dar, porque Ele providencia sobre as suas necessidades. Mas é no tempo dEle, não no seu, não no meu. O versículo continua ainda, versículo 3: refrigera a minha alma. A mente de Davi, isso é muito importante. Se você conhece bem a história de Davi, o autor do Salmo, Davi foi traído pelo próprio filho, o filho de Davi, Absalão, quis tomar o trono de Davi. Já pensou nisso? O seu filho se levantar contra você, para querer tirar a sua vida, tirar as suas posses. Já pensou nisso? Você já imaginou a luta na alma de Davi? Já pensou nisso? Davi, rei, andando descalço com os seus 600 soldados, recebeu um monte de apedrejamento de um homem chamado Simei, e Davi não se levantou contra Simei, continuou andando. Você já passou por isso, na frente de um monte de gente, você ser caçoado, as pessoas rirem de você, falarem mal de você? Já passou por essa situação? Você sabe a ferida que isso causa na alma?
E Davi diz assim: olha, quando eu tenho relacionamento com Deus como meu pastor, Ele não só cuida das minhas necessidades físicas, Ele cuida das necessidades da alma. Tem muita gente que fisicamente está bem, está com carro, está com casa, está com um bom emprego, um bom ordenado, um bom futuro, mas a sua alma está doente. Até hoje lembra do que o seu pai disse para ele quando ele era criança: você é um burro, nunca aprende nada. Até hoje lembra daquilo que os colegas da escola falaram a respeito dele, feridas na alma. Mas o Senhor, o meu pastor, diz Davi, refrigera a minha alma. Gente, eu já fui feio um dia, muito tempo atrás, pastor, já fui feio, agora não sou mais. Mas eu me lembro que eu tinha essa parte aqui do rosto, por causa das espinhas, era bem funda, não é? E foi um milagre de Deus ter casado, pastor, né? Deus faz milagres. E aí, era muito fundo, e eu ficava assim meio envergonhado, né? Porque as pessoas olhavam, era fundo aqui. E aí um dia uma garota me chamou e falou assim: Alexandre, o que foi? Sabia que você parece muito com um ator da televisão? Só se for Pedro de Lara, né? Eu disse: não, estou falando sério, você parece muito mesmo. Com quem? Aí ela falou: com Sylvester Stallone. Eu: Sylvester Stallone? É, porque ele tem um olho de peixe morto assim para baixo. Gente, Deus cuida da nossa alma. Eu não sei a luta que você tem. Olha, tem muita gente boa, profissional, especializada em cuidar das questões da alma, como psicólogos, por exemplo, mas só aquele que fez a tua alma pode trazer cura e refrigério, e esse é Deus. Quando eu e você fazemos dele o nosso pastor. Refrigera a minha alma, diz o versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Algumas traduções trazem: guia-me pelas veredas da retidão. Então é interessante isso. Você sabe que a ovelha tem dificuldade de enxergar. Toda ovelha, ela é vesga, ela não consegue olhar longe. Ela precisa do pastor, como se fosse os seus óculos, para ajudá-la a enxergar bem. Ela é vesga. Você sabe que quando um pastor, ele vai à frente da ovelha, né? Ele está pastoreando a ovelha. As ovelhas vêm porque elas são sociais, elas sempre andam juntas, não são cavaleiro solitário, não é? Ou agente secreto, elas andam juntas. A ovelha consegue consegue ser guiada pelo seu pastor, porque ela acompanha o caminhar da ovelha que está na frente. Ela consegue ver até aqui, aí ela vai seguindo e indo em direção ao pastor, e assim vai. Por isso ele guia mansamente. Ela não consegue ver longe. E às vezes a gente fica chateado porque a resposta das nossas orações a Deus é não. Deus diz não muitas vezes para orações que eu e você fazemos. Mas sabe por que Ele diz não? Porque Ele olha mais do que você. Deus olha o fim antes do começo. A visão de Deus é muito mais privilegiada do que a minha e a sua. E Deus sabe que lá na frente, essa situação que você se refere, ou que você pede para Deus, vai te prejudicar. E porque Ele vê além do que você pode ver, Ele diz não. E aí Ele te guia pelos caminhos que Ele definiu. Por isso Isaías diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, porque os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, diz o Senhor, nem os seus caminhos como os meus caminhos. Provérbios 14:12 ainda diz: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Lá em São Paulo, assim que cheguei, cheguei de voo lá do Canadá, tão interessante. Passei por cima lá da Radial Leste, passei por cima da Marginal Tietê. Lá de cima, quando você está em cima do avião, você olha para baixo, consegue ver aquela fila de carros, aquele tráfego enorme, e aí você olha assim, meu pai do céu, e você consegue olhar o ponto onde começou o problema daquele tráfego. Quando desci do avião, que fui pegar o carro para poder ir para a casa dos meus pais lá em São Paulo, a gente está envolvido no tráfego, não é? E quem está envolvido no tráfego não sabe porque a coisa não anda, está indo devagar. Mas de cima era possível ver. A visão de Deus é uma visão do alto.
Deus vê o que está acontecendo lá. Ele sabe a causa. A nossa visão é limitada. Por isso o texto diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas o versículo 4 deste salmo destoa de todo o salmo. Se você notou até aqui, todos os verbos, o sujeito do verbo é Deus. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele que me faz deitar, Ele que me guia, Ele que refrigera. Mas agora o sujeito do versículo 4 não é Deus mais, sou eu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É a hora em que eu e você decidimos dizer para Deus: Deus, deixa que eu faça do meu jeito. Porque parece que o Senhor está me ignorando, que o Senhor não responde a minha oração. Então eu decido andar por um vale diferente. Eu tomo as decisões agora. O Senhor é meu pastor, mas como o Senhor não está me ouvindo ou demora demais, então eu vou tomar a decisão. E aí Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Interessante, quando você lê as Escrituras, preste atenção em cada palavra. Cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada palavra por palavra, inspirada por Deus. O texto diz: ainda que eu andasse pelo, não ainda que eu andasse no. Porque até para nós, quando fazemos de Deus o nosso pastor, decidimos ser a sua ovelha, as tribulações, os vales mais sombrios, são passagem. Eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não fico lá. Quando temos Deus como nosso pastor, Ele não nos abandona. Vimos isso no primeiro versículo. Então toda a tribulação para nós é apenas uma passagem, não permanecemos ali. Porque Deus está conosco, inclusive quando passamos, não ficamos, passamos pelo vale da sombra da morte. E é interessante porque Davi usa essa palavra, vale da sombra, é bem assim que está em qualquer tradução, vale da sombra da morte. Porque a ideia que Davi traz para nós é que, inclusive, pode ser os problemas mais horríveis que você imaginar. É a falta de emprego, é um casamento quebrado, é violência dentro de casa, é um filho que se entregou para as drogas, seja a tribulação que for, o vale que for. Davi diz assim: ainda que o pior deles, a sombra da morte, estivesse lá, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Sabe qual é a ideia? A ideia é que eu me afastei, porque eu decidi os meus caminhos e ali está o pastor. Então eu continuo indo em direção ao pastor. E a morte, ela tenta se interpor entre mim e o meu pastor. A morte tenta se interpor entre você e Jesus, entre você e Deus. Mas a morte em si mesma, ela não pode se interpor, porque esse caminho foi aberto por Jesus. Já que a morte não pode impedir eu de chegar até Deus através de Jesus, sabe o que ela faz? Ela apenas projeta a sua sombra. Ela projeta a sua sombra no seu caminho, porque ela mesma não pode te impedir de alcançar o seu pastor. Porque Jesus, naquela cruz do Calvário, Ele matou a morte. Nem a morte nos impede de chegar à presença de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já que a morte não pode nos impedir, ela apenas projeta a sombra. Mas querido, qualquer tribulação até a morte é apenas uma sombra. Você sabe, sombra de cachorro não morde, sombra de faca não corta, a sombra da morte não pode te destruir, porque Jesus é a tua ressurreição e a sua vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai se não for. Que bênção é ter Deus como nosso pastor, fazer de Jesus o nosso pastor, porque Ele continua: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até ali, no leito da morte, na luta contra a morte, Deus está conosco. E se a morte tenta nos tirar de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus, ele vai passar uma eternidade
com Deus. Esse é o primeiro convite. Dá um clique para nós aí, Gabriel. O segundo convite, além de ser ovelha, está aqui no versículo 5: preparas uma mesa perante mim. Olha, eu já te disse que eu ganhei um convite agora depois do culto para ir comer um churrasco. E geralmente quando a gente dá um bom convite, a gente faz um convite no melhor lugar que a gente tem para nós, né? E neste salmo, a nobreza daquele que convida, que é o próprio Deus, é que ele convidou e preparou uma mesa farta na sua própria casa. Ele prepara uma mesa. A questão não é só a riqueza do que há nessa mesa, mas a fidelidade deste Deus em preparar na presença dos meus maiores algozes. Porque lembra que a ovelha não tem autodefesa. Quem é a sua defesa é o próprio pastor. E diz o versículo que prepara uma mesa perante mim. Gente, a palavra preparar aqui não é só você limpar a mesa, jogar uma toalha e colocar ali o prato, o talher, os copos, o suco, não. No contexto judaico, preparar a mesa, além disso tudo, é servir à mesa. Já pensou? Se, como eu disse no começo, você fosse convidado para a Rainha Elizabeth, para conhecer o Palácio de Buckingham, e aí, em vez daqueles 400 servos te servirem, a própria Rainha Elizabeth, ela providencia para você um tradutor, e ela então começa a falar em inglês, e o tradutor se comunica com você, e ela começa a Rainha Elizabeth te servindo. Já pensou? O que você quer? Eu quero, se fosse no caso do Apolinário, né? O que você quer? Eu quero carne. E agora? Carne. E depois? Carne. Não é? Que o maior órgão da ovelha é o estômago. O Apolinário é bem ovelha nesse período, né? Já pensou? Gente, isso é inconcebível, pastor. É um mundo ideal, mas não acontece nunca. É verdade, nunca vai acontecer. Mas o texto diz que é o que Deus faz com suas ovelhas. Lembra do que Jesus diz em Mateus 20? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus nos servindo à mesa é esse Jesus que oferece para mim e para você uma mesa farta. Quando eu e você decidimos fazer dele o nosso pastor, um relacionamento pessoal. O texto ainda diz no versículo 5: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Naquela época, a ideia que Davi está usando aqui é que a ovelha, quando ela estava sendo pastoreada pelo pastor, ela passava por alguns arbustos e era comum que ela recebia algumas cicatrizes, sabe? Porque machucava com os galhos, etc. Então, o óleo era usado como instrumento de cura. Jogava-se óleo e aí as feridas eram saradas. É uma possível interpretação. Uma outra interpretação é que sempre que um convidado ilustre ele chegava numa casa de judeus, era comum ao seu hospedeiro, ele na frente de todos, ele jogava óleo sobre a cabeça daquele convidado, para dizer: olha, esse convidado é ilustre, não é qualquer pessoa. Ele jogava óleo, aquele óleo era perfumado, e ele sentava-se à mesa com um perfume, todo mundo notava: nossa, essa pessoa realmente é muito importante. Uma terceira possível interpretação desse trecho aqui é de que Davi também está se referindo à presença do Espírito Santo. Você sabe que em toda a Escritura, por diversas vezes, a pessoa do Espírito Santo, além da pomba, ele é comparado também com um óleo que traz frescor, que traz alegria, que traz cura. Quando eu e você fazemos de Jesus o nosso pastor, ele disse, João 7, 38 e 39, aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. O versículo 39 completa. Isto Jesus disse a respeito do Espírito Santo, que seria dado àqueles que viessem a crer nele. Quando eu e você damos a vida para Jesus, a Bíblia diz em Efésios 1, 12 e 13, que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E olha, querido,
Você não tem noção do que é um marido cheio do Espírito, do que é uma mulher cheia do Espírito. Já falei isso lá na igreja, né? Uma mulher cheia do Espírito. Gente, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela acorda antes do marido, prepara o café, leva lá na cama. Leva lá, já deixou o carro limpo. O carro está aspirado, está tudo beleza, o tanque cheio. E vai lá, você quer mais alguma coisa? Bem, essa é uma mulher cheia do Espírito. Agora, eu não sei, querida, se você conhece um marido cheio do Espírito. A ação dele é muito simples. Ele dá o cartão de crédito na mão com a senha. Pode ir. Volta só às 11 da noite, está tudo certo. Que bênção é termos uma casa com pessoas cheias do Espírito. Quando eu e você fazemos Jesus Senhor e pastor da nossa vida, Ele se compromete a derramar sobre nós o seu Espírito. Isso muda relacionamentos. É mais fácil para o pastor pastorear, é mais fácil para o marido amar, é mais fácil para a esposa amar, é mais fácil para os filhos servirem, quando vê um pai e uma mãe cheia do Espírito. E Davi encerra aqui o Salmo no versículo 6, dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já pensou isso? Eu dei aqui um exemplo assim, muito longe, né, da realidade, a Rainha Elizabeth te convidar para passar um dia na casa dela. E ela é muito, as duas coisas são muito, a probabilidade é muito irrisória. Isso jamais acontece. O texto diz: Deus não apenas convida eu e você para sermos sua ovelha, Ele nos convida para a casa dele. Não é para dar uma passada na casa dele, é para desfrutar do banquete que ele tem, é para morar, todas as despesas pagas. Estou na casa do Apolinário já faz uns 3 dias. Todo dia eu que tenho que pagar as coisas. A casa de Deus é diferente. É Deus quem te dá o que você precisa. Tudo. Agora pensa no que é essa graça de Deus. Pensa no que é. Você convidaria um adúltero para ir numa festa na sua casa? Um adúltero, um cara aqui no Jânio Quadros, que sai com todas as mulheres da vida. É casado, mas sai com uma mulher, sai com a outra. Você convidaria esse sujeito para ir para a tua casa, para fazer uma refeição? Um cara que é afamado, mal afamado lá fora, você convidaria? Pois é, Deus convidou Davi. Davi era um adúltero. Davi deitou-se com Batseba. Ele já tinha outras mulheres. Deitou-se com Batseba. E Deus o convidou para morar na sua casa. Você convidaria um mentiroso para ir na sua casa e fazer uma refeição com você? Pois é, Deus convidou Davi. Ele mentiu para o sumo sacerdote. E por causa da mentira de Davi, os sacerdotes foram mortos por Doeg, um que era servo de Saul. Por causa da mentira, Deus convidou. Você convidaria um fofoqueiro para ir para a sua festa, para a sua casa? Você convidaria um brigão, uma brigona? Você convidaria uma pessoa que é cobiçosa, avarenta? Pois é, Deus convida a mim, que muitas vezes me comporto assim. Deus convida a você, que muitas vezes se comporta assim, para morar na sua casa. Ele convida os nossos amigos lá fora, os bairros aqui, vizinhos de Marília. Ele convida aquele que é assaltante, ele convida aquele que é assassino, ele convida aquele que ainda está nas drogas, ele convida a todos a morar na sua casa. A única coisa que Deus pede é o que disse Jesus em João 10. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus já deu a sua vida para que cada um de nós aqui, cada um deles lá fora, tenham acesso a morar na casa de Deus. Mas para isso é necessário eu e você recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal.